vamos lá. São alguns pontos. Não, no LinkedIn não tem muita coisa de vídeo não. Vamos lá. São alguns pontos assim, fundamentais para tratar dessa ideia, para a gente chegar no que é temperamento, no que é personalidade e como isso vai influenciar o processo decisório da pessoa. Então vamos lá. Uma coisa que é muito comum e muito falada ultimamente é a questão de lateralidade. E aí depende de como cada um vai definir o que é. Eu prefiro até chamar de dimensionalidade e daqui a pouco vai ficar claro por quê. A lateralidade, do jeito que eu estou tratando aqui, tem a ver com o que eu chamo de projeto de vida e rede de empreendimentos pessoais. E, obviamente, isso tudo vai ter a ver com as decisões que a gente toma no dia a dia, e essas decisões não saem do nada. Ninguém tira uma decisão do nada da cabeça, ela vem de uma série de informações que a gente acolheu, internalizou, e até informações ancestrais da gente. E por fim, falar no conceito de instinto, que é fundamental para entender como as pessoas adquirem conhecimento, ou não. Então vamos lá. Vou tentar juntar aqui essa questão de lateralidade, projeto de vida e rede de empreendimentos pessoais. Geralmente, quando você vai fazer um coaching, ou quando você procura um profissional para te ajudar a te orientar de alguma forma, ele pensa de certa forma como a gente pensa projetos. Então, primeiro, levanta-se a condição que a pessoa está, que é o estado atual. Vamos chamar de A, e a gente levanta o que a pessoa quer, que é o estado que a gente vai chamar de B. Beleza? Obviamente, isso daqui não é tão simples e tão, digamos assim, facilmente identificável, tão sólido ainda. Porque é uma projeção, é um projeto, é uma ideia no futuro. E nessas técnicas, você percebe que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 passos para chegar lá, que seja, e a gente vai de trás para frente para a pessoa ir construindo essa ponte para chegar de A a B. Esse é o jeito clássico de você fazer um coaching, uma estratégia de crescimento pessoal. Okay? A questão que eu acho um pouco negligenciada é o seguinte: geralmente quando você entra num projetinho desse, você tem algum problema em mãos. E aí isso também vale para a empresa. Então a empresa às vezes está no momento, nós vamos ter que reestruturar aqui uma equipe, a gente fala squad, um departamento que seja, para ser mais inovador, ou para abranger mais conhecimentos, ou para conseguir lidar melhor com um projeto difícil e complexo. Não é um problema de ser em mãos. Aqui eu falei de um problema de equipe, mas poderia ser um problema pessoal. Por exemplo, agora eu vou entrar, eu vou ser promovido para um cargo de gestor. Como é que eu faço? Agora eu vou entrar num novo curso no exterior, numa oportunidade que eu ganhei. Como é que eu me preparo? Então, geralmente você tem esses problemas. A pessoa que procura uma ajuda tem algum problema mais ou menos claro, mais ou menos sólido em mãos. A grande questão que às vezes pode ficar por fora é uma outra coisa aqui, vou chamar de C, que é o projeto de vida da pessoa. Não é um nome muito bonito, muito bom. Projeto de vida parece que você é um arquiteto, você já sabe tudo o que vai acontecer. Na verdade, você tem muito mais uma intuição, quando é que tem, se é que tem, do que você mais ou menos quer fazer. Mas eu creio que a maioria de nós tem essa intuição. Às vezes ela não está explícita, muitas das vezes ela não está clara, mas eu diria que a maior parte de nós tem uma intuição de mais ou menos onde quer chegar, ou que tipo de coisa, ou em que tipo de atividade, ou que tipo de legado ela quer deixar no mundo. Eu gosto de usar a palavra legado, porque é muito simples. Algumas pessoas, elas são mais voltadas, por exemplo, para o espectro familiar, e o legado que elas querem deixar é: eu quero ter filhos, criá-los e deixá-los bem e preparados para o mundo. Isso é minha
pessoal. Tem outras pessoas que são focadas para um outro aspecto totalmente profissional. Não quero ter filhos, eu quero focar e ser CEO da empresa, ou deixar um impacto não sei aonde, ou deixar resultado não sei o quê. Então, tem diferenças individuais muito claras no que eu estou chamando de projeto de vida, muito embora nem todas as pessoas tenham isso tão definido. A questão é o seguinte: a primeira coisa, e o que é um problema muito grande, agora eu vou falar especificamente dos polímatas, aquelas pessoas que têm interesses em diversas áreas, é o seguinte: esse projeto de vida C, ele não engloba um caminho único. Então, é muito difícil um alinhamento, digamos assim, entre os problemas que ele pode resolver, as oportunidades que ele tem na mão e o caminho que ele quer chegar. Porque, na verdade, vou mudar aqui, o que importa não é nem tanto ir de A a B, o que importa é ir de A a C. E na vida, às vezes, nem sempre o alinhamento está perfeito. Muitas das vezes, a oportunidade que surge é um projetinho aqui. Então você já vai para esse projeto sabendo que uma hora você vai ter que fazer esse caminho. Chama de A a C, né? Esse é o objetivo. Você vai ter um outro projeto aqui e de repente a oportunidade já é para cá de novo. Mas enfim, essa oportunidade D talvez seja melhor do que a oportunidade D linha. Entendeu? Que te deixam mais, a D linha vai te deixar mais distante do seu objetivo final. Então a primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente entra num projeto, exemplo, fazer faculdade na UF, um projeto, ele tem que estar mais ou menos alinhado com isso. Muitos de vocês não vão especificamente saírem daqui para abrir uma empresa, muito embora o nome do curso seja empreendedorismo, mas vocês entendem que talvez esse passo aqui seja importante para chegar aqui, beleza? Talvez para a pessoa que já quer sair da empresa, ela já esteja num outro patamar da vida, talvez, que isso daqui é quase uma linha reta. Pô, vou entrar aqui, vou ganhar o conhecimento que preciso, assumindo que o conhecimento estaria disponível apenas aqui, ou seja, mas enfim, vou ganhar o conhecimento disponível para chegar nesse meu ponto. Só isso daqui já deu para ver que é um pouco complicado alinhar o que você está fazendo com o projeto de vida. Isso já é um ponto que não é trivial. Mas o pior de tudo é o seguinte: cada vez mais as pessoas chegam aqui e percebem que não chegou lá por alguma razão. Cada vez mais profissionais bem-sucedidos estão em crise e querem trocar de carreira no meio da mid-career, né? No meio da carreira, na meia-idade. Então são profissionais já com um certo grau de sucesso, são bem-sucedidos, já ganham bem, muitos já são pais de família, já criaram até os filhos, mas por algum acaso querem uma mudança grande, já tendo chegado a isso. E aí eu trago o conceito de lateralidade, que é um conceito que foi um pouco abandonado, e ele pode explicar muito bem o que é isso, o que acontece. Não sei se vocês perceberam, mas eu estou aqui em duas dimensões apenas, ou seja, eu estou num plano, né? Então, na verdade, eu posso me distanciar do meu objetivo para cá ou para cá, tá? E o ideal seria ir numa linha nessa direção. Ok? Duas dimensões. Ruim, bom. Mais ou menos. Melhor. Muito ruim. Ok? Então são os caminhos para chegar aqui. Assumindo que você sabe onde quer chegar. Mas enfim, o que acontece, o que eu sugiro, é que
A maior parte das pessoas, ou a gente foi criado, pelo menos as gerações anteriores, foram criados a acreditar nesse caminho bidimensional, ou seja, mas unilateral, que isso daqui vai funcionar. E na verdade, o que acontece, o que eu vejo que está acontecendo, é que as pessoas chegam aqui, mas elas não presenciaram ou não experimentaram outras dimensões. Elas ficaram só nesse plano. Então, você imagina se eu tiro o quadro e viro ele aqui, eu crio toda uma outra dimensão que não foi explorada. Ok? Então, por exemplo, eu posso estar nesse ponto Z aqui, mas eu não explorei nada para cá. Então, o que acontece com o polímata? Esse caminho é o padrão do desenvolvimento do profissional do mundo que a gente tem hoje. O cara vai, mas tem desenvolvimento em T, mesmo mundo em Y, mesmo mundo de desenvolvimento Y, que é ou eu vou ser um técnico, ou eu vou ser um cara de gestão, ele também está nesse mundo. Porque ele vai pegar uma pessoa que fez uma boa faculdade, fez um curso, uma especialização, se aprofundou num tópico, numa área dentro da empresa, e aí ou virou técnico, ou virou gestor, mas está no mesmo mundo. Mas quando a gente vira esse plano, tem um monte de coisas aí que foram muito negligenciadas, até porque as carreiras, quando você está chegando mais para cá, começa a demandar uma fonte de energia enorme das pessoas, e se elas não trabalharam certas coisas aqui, é difícil você iniciar um projeto diferente quando você já tem um certo nível de carreira. E o que acontece? Tem uma série de dimensões que são negligenciadas pelas pessoas. Ou seja, o cara que vai trabalhar com tecnologia, talvez negligencie a arte que ele tinha, o engenheiro, ou o contrário, o cara que vai trabalhar com marketing e tudo mais, ele abandona a matemática lá na 6ª série, quando ele vê a equação pela primeira vez, e depois nunca mais quer ver, e ele vai caminhando numa lateralidade só. Então, a ideia de multilateralidade é que não necessariamente você vai vai estar no mesmo plano desse A inicial. Na verdade, você vai fazer um caminho assim. Você vai adicionando outras dimensões até chegar lá. E as pessoas que geralmente não fazem isso, elas tendem a sentir alguma necessidade muito grande, alguma falta muito grande na vida, e elas tendem a fazer uma ruptura grande. Isso é muito clássico com aqueles gênios precoces. Você já deve ter ouvido falar de várias histórias de gênios precoces que foram identificados 5, 9, 12, 13, 14, 15 anos, 16, que seja, que nunca, digamos assim, desabrocharam todo o seu potencial. E o que eu vejo estudando esses casos? Muitas vezes a pessoa desiste totalmente daquele campo que ele era considerado gênio. É bizarro, isso acontece com muita frequência. E minha perspectiva sobre isso é que a pessoa vai buscar a lateralidade que lhe foi negada. Então, assim, é muito complicado você botar a pessoa, ou você querer que a pessoa siga um plano só de direção na vida. Não, acho que mais uma pergunta que você respondeu, por acreditar porque isso é artificial. Mas, na verdade, já vivendo na sociedade que impõe esses padrões. A gente não se procura o conhecimento que a gente tem, capacidade. Aí vamos chegar lá no temperamento. Boa. Deu para entender mais ou menos o que seria um projeto de vida, seria uma intuição de mais ou menos onde você quer chegar e que legado você quer deixar. Eu só não falei de range de empreendimentos pessoais. Já é parte da solução. O que os estudos de Ruth Bernstein e outros perceberam ao analisar pessoas de altíssimo grau de criatividade? Criatividade não é o cara é artístico, não. Criatividade é uma alta capacidade de você gerar ideias que são novas para os especialistas do campo e que são boas ideias que funcionam. E aí eu falo de cientistas que resolveram problemas complexos e difíceis e pessoas de outras áreas também que conseguiram deixar um impacto realmente
diferenciado no mundo a partir de um conhecimento também muito diferenciado. E aí, é muito, chega a ser banal quando você começa a pensar nisso, que vamos lá. Vamos dizer que aqui é a caixinha do conhecimento da física. Se todo mundo, e nessa caixinha tem um monte de pedacinhos de conhecimento, um monte de matérias, né? Um monte de subdisciplinas. Igual a gente vai no colégio, a gente aprende a matéria A, B, C. Cara, se todo mundo, se todos as cabeças mais inteligentes da física estão trabalhando com as mesmas caixinhas, o número de permutações de ideias está limitado a esse conhecimento aqui. Einstein, na época de Einstein, o problema que ele resolveu com a relatividade, ele já era conhecido no tempo. Quando Clark e Maxwell trouxeram as equações dele, já tinha ficado claro e óbvio que existiria um conflito entre qual seria a velocidade da luz, como a luz se comportaria no mundo das equações de Clark e Maxwell e no mundo de Newton. Já tinha um problema. Só que precisou o cara pensar em como cavalgar num feixe de luz para solucionar o problema e reenquadrar o problema como um problema de simultaneidade. Nisso Einstein foi extremamente diferente do mundo. Ele pensou num problema que todo expert tinha acesso, ele pensou de forma diferente, porque, imagino eu, ele tinha lateralidade. Ele era um cara que gostava, não só, ele não era um físico ou um pessoal da matemática clássica que vai lá e fica batendo equação. Ele imaginava, ele tinha uma visão, uma visualização dos problemas físicos muito forte. Isso também aparece em Feynman. E talvez não por acaso, ambos tinham uma queda por música. Einstein tocava violino, chegou a tocar bem. Ele chegou a dizer que se ele não fosse físico, ele seria músico. Eu não sei exatamente o nível que Einstein chegou como músico. E não imagino que ele tenha sido um compositor, alguém criativo na música. Mas o fato dele ter essa lateralidade e o fato dele ter um negócio de trabalhar com a imaginação, com certeza deu um diferencial para ele. Mas vamos lá. Quando a gente fala em sair da caixa, tá? Aí, como é que a gente vai fazer? Sair da caixa parece um negócio mágico quando o pessoal diz, sai da caixa. Você não está dizendo nada. Cara, sair da caixa nada mais é do que pegar um conhecimento que é diferente do que você está trabalhando, do seu problema, e dentro dessa outra área, ficar experimentando com caixinhas diferentes. Na verdade, as caixinhas, às vezes, nem existem para a pessoa que está pensando assim. Se você for parar para pensar, na verdade, toda vez que a gente encaixa um conhecimento numa disciplina, numa matéria, num domínio, a gente está forçando um papá. Por exemplo, negociação é administração, é direito, é economia, é transversal. Negociação é uma coisa, é um exemplo de matéria que é difícil de encaixar. Tem matérias que são um pouquinho mais fáceis, que elas se parecem muito, ou elas têm elementos em comum. Quando você trabalha com física, você usa a linguagem da matemática. Quando você trabalha com negociação, você usa a linguagem, digamos assim, normal, do dia a dia. Quando você trabalha com música, você trabalha com outra linguagem de notação musical. Enfim, a gente percebe, pelos estudos, que as pessoas que têm ideias realmente surpreendentes são as pessoas que começam a fazer brincadeiras com outras caixinhas que o resto das pessoas do campo não costumam fazer. Porque o campo, cada vez mais, os campos são recheados de pessoas. Hoje você tem, mesmo na física, milhares de pessoas. Olha que não é uma área muito grande, é uma área relativamente pequena. Em administração, então, você tem, sei lá quantos milhões de pessoas tentando ter ideias novas para fazer a nova startup unicórnio.
Então a probabilidade que certas, não seria mais física, seria ideias clássicas da administração já tenham sido pensadas. Então uma ideia realmente surpreendente geralmente une coisas que são diferentes da área foco. E aí vamos lá, projeto de vida e rede de empreendimentos pessoais. Como as pessoas fazem isso? Né? Como é que você consegue adquirir várias caixinhas? O que esse autor, Ruth Bernstein, percebeu, isso é baseado numa ideia de um outro cara que também estudou como os gênios funcionam, como eles trabalham. Ele fez uma análise qualitativa, ele pegou várias pessoas que tiveram grande eminência numa área e começou a analisar diários, documentos, para ver como que essas pessoas pensam, como é que elas tomam decisões no dia a dia. E a descoberta foi que as pessoas que tendem a ser mais criativas, elas tendem a ver a aquisição de outras caixinhas, ou seja, lateralidades diferentes do caminho normal da área foco, como algo que adiciona elas, e não como algo que entra em conflito. E aí, uma das coisas que os pesquisadores fizeram foram uma sabatina de entrevistas com diferentes níveis com pessoas com diferentes níveis de sucesso. E os caras com menor nível de sucesso criativo, mas um nível bom de sucesso profissional, por exemplo, administradores de faculdade, os caras vão ser um administrador de faculdade não é uma coisa ruim, é uma posição boa, desejada, a pessoa ganha bem, vive bem, mas não quer dizer que ela vai ser um grande cientista que vai deixar uma marca no mundo. Esse tipo de pessoa, ele tende a ver essas lateralidades como algo que toma tempo dela. Eu poderia ser melhor se eu pudesse alocar mais tempo na minha área foco. Ou eu não tenho energia para distribuir em outras atividades. Enquanto as pessoas mais criativas, o depoimento era totalmente diferente. Não, eu procuro trabalhar X horas na minha área foco e depois eu dou uma espairecida. Como é que você dá a espairecida? Às vezes eu toco música, às vezes eu leio poesia, e cada um tinha as áreas assim totalmente bizarras. Se o cara fosse botar um currículo para o RH, botar isso no currículo do RH, o pessoal do RH ia ver isso e falar, esse cara não presta, esse cara não tem foco suficiente. Mas é essas pessoas exatamente que acabam gerando as ideias surpreendentes. E aí, o pesquisador chamou isso de, em inglês, de Networks of Enterprise, que são uma rede de empreendimentos pessoais. Então, o cara não está só fazendo o curso da UF e aprendendo administração. Ao longo disso, ele está fazendo, um curso de informática no Coursera. E aí ele começa a ver que o que a gente está aprendendo em negociação, na verdade, tem parte da negociação que são algoritmos. Já fez Quantos alunos acham que negociação é um algoritmo? Bom, primeiro você tem que conhecer o que é um algoritmo para entender. E, por exemplo, uma coisa que está ganhando muito espaço no direito é você transformar contratos em algoritmos. Contratos são algoritmos. São uma série de condições. Se acontecer isso, faça isso. Se não, faça aquilo. E é muito mais, na minha visão, até inteligente, porque você deixa numa linguagem universal, unificada, e você tira o juridiquês fora. Obviamente tem interesses aí por detrás, talvez manter o status quo. Mas enfim, redes de empreendimentos pessoais significa você trazer a lateralidade de um jeito cinético, de um jeito integrador. Bom, e agora a gente vai para a parte do temperamento e personalidade. Eu sei que eu dei uma enrolada para chegar na resposta. Tá? Já ouviu falar, mas não caí. Pois é. Aí que tá. Por exemplo, o Elon Musk recentemente deu um pronunciamento falando: você não vai conseguir mudar o mundo se você não trabalhar 12 horas por dia. Tem que definir o que é trabalhar.
quando você está numa posição de CEO, muito do seu trabalho é articulação, não é criação. Então, quando tem reunião com X, com Y, com Z, ele está fazendo um outro tipo de trabalho. E aqui, a gente está falando, que eu vou chegar aqui, esses caras criativos, eles... é um outro tratamento que se dá do conhecimento. Eles têm que aprofundar. Do mundo de produtividade. Aí que está no momento que foca muito aí você tem que ter um balanço. Mas a criatividade é inerentemente improdutivo, porque você gera várias variações ruins até gerar aquela que presta. Porque você não sabe de antemão. Se você soubesse de antemão qual ideia vai funcionar, você não precisa de criatividade. Você vai direto na ideia que vai funcionar. Se você não sabe de antemão qual ideia vai funcionar, se você tem um problema difícil, você tem que gerar várias coisas. E isso ficar naquele círculo da pessoa. Então, em termos de, não faz sentido, porque você não sabe. Vamos lá, você está gerando uma ideia aqui, que é uma ideia idiota, vamos chamar de alfa, tá? Mas quando você está chegando lá a Z, talvez você perceba que o componentezinho que vai matar a equação foi um que você descartou lá atrás. Mas até aqui, isso daqui é uma perda de produtividade. Você não sabe. Então a criatividade é muito complicada. Se fosse simples, a gente tinha um algoritmo de criatividade. E o melhor algoritmo de criatividade que a gente tem é isso aí. Você conseguir fazer permutações diferentes. Porque se você faz permutações iguais, você vai gerar soluções iguais aos outros. Então, o criativo, ele sabe que ele está num trabalho. Aí que tá. Por que o cara também se dá o luxo de ter ócio? Quando você começa a articular áreas diferentes, a competitividade vai ficar muito menor. Porque poucas pessoas estão articulando a área foco, onde está o problema, com essa área X. Porque poucas pessoas dominam essa área X o suficiente junto com a área foco. Você tem que ter um domínio forte de duas áreas. Pelo menos forte o suficiente na área B para ela trazer alguma coisa de útil. E não trazer uma... Não é superficialidade no vários campos. Não é a pessoa que, hoje eu vou ler um artigo no Wikipedia sobre física quântica. Aí faz um post lá sobre como a física quântica influencia os humores. Calma. Física quântica, inclusive, é um campo muito complicado, que acontece muito isso. É extremamente profundo. Para você conseguir realmente entender, demora um bom investimento. Mas, enfim, insight é um X muito procurado por pessoas que buscam algum diferencial da física quântica. Mas geralmente elas não se aprofundam o suficiente e trazem algum conceito pincelado da física quântica para jogar aqui na área fora. Mas enfim, vamos lá. Agora a gente tem onde é que o temperamento e a personalidade ócio criativo. Todo dia o cara criativo e o cara não criativo acordam de manhã e tem que tomar uma série de decisões sobre o que vão fazer. Vamos voltar um pouco no tempo quando a gente não tinha emprego, não tinha tanta responsabilidade. Cada um de vocês acordava de manhã e tinha uma orientação com um tipo de atividade, talvez de uma forma diferente do outro. Algumas pessoas acordavam de manhã e falaram, hoje vai ser um bom dia para eu malhar, ficar mais forte. É uma coisa que eu gosto e socialmente também é importante para mim. Outras pessoas, hoje é um bom dia para bater papo com os meus amigos. Outra pessoa, hoje é um bom dia para eu ler e aprender mais. E a gente foi descobrindo, no estudo do temperamento, que de fato você tem mais ou menos essas 3 dimensões da vida bem estipuladas ou bem estruturadas, que é a dimensão física motora, pessoas que têm orientação maior
a atividade que envolve coordenação motora ou atividades físicas, que é mais ou menos uma parte do nosso sistema, do nosso córtex, trabalha isso. Outras pessoas têm uma orientação maior para trabalhar com as pessoas, então elas têm mais facilidade, mais vontade e obtêm mais prazer também de atividades que envolvem trocas sociais, e outras pessoas que têm mais facilidade e mais prazer com atividades que envolvem coletar informações sobre o mundo e tirar conclusões, que seria a parte mais intelectual. E aí, percebendo que tem essa divisão, essa macro divisão em 3 setores, vamos dizer assim, da experiência humana, aí a gente faz um cruzamento com os 3 sistemas que eu falei um pouco antes, que é o dopaminérgico, o colinérgico e o da noradrenalina. Então, o temperamento ele funciona mais ou menos assim. Deixa eu apagar isso. Você vai ter uma área que lida com a orientação. Você abre o olho. Tem 3 opções. Fazer algo relacionado a esportes, fazer algo relacionado à sociabilidade e fazer algo relacionado ao lado intelectual. Diferentes pessoas vão ter diferentes probabilidades de ir para um dos 3, ok? Não quer dizer que todo dia você queira fazer o mesmo. Algumas pessoas até são assim, mas a distribuição disso é diferente para cada um de nós. É orientação, tempo e sustentação. Vamos lá. A orientação intelectual é chamada de processamento probabilístico. Que na verdade é reunir informações sobre comunalidades no mundo para meio que fazer teorias próprias de como as coisas funcionam, tá? Todas as garrafinhas verdes pertencem aos professores mais antigos. Então você adquire essas informações e forma uma teoria. Então verde é a garrafa do professor antigo. Você vai ter orientação para as pessoas, para os estados e sentimentos das pessoas, que vai cair na empatia. E você vai ter uma orientação a objetos determinísticos e não probabilísticos. Determinístico é quando você não precisa fazer mais esse cômputo aqui de como é que isso funciona, que teoria é isso. Você já vai em algo que você já sabe que te dá prazer. E aí a gente entra na busca de sensações. Em inglês é sensation seeking. Tem um pouco a ver com a busca do apetite por risco. E é uma coisa que é muito saliente no gênero masculino até 25 anos. Depois dos 25 isso decai. É uma função dos nossos neurotransmissores. Os relacionados a essa busca de adrenalina, na verdade na cor de baixo, decaem enorme depois dos 25, e eu falo por experiência própria. A gente, homens, antes dos 25, a gente costuma fazer um monte de besteira e tomar um monte de risco, que se for parar para pensar, totalmente sem sentido. Mas a gente busca alguma orientação que a gente tenha, e a partir de uma certa idade, isso tende a diminuir. O tempo é a velocidade que você integra essas ações. O que é integrar ações? A gente acha que se movimentar é uma coisa banal, mas se você pega, por exemplo, o pessoal que trabalha com inteligência artificial, é uma das coisas mais difíceis. Você fazer uma máquina se movimentar do mundo de uma forma bem sucedida, que ela não tropece, que ela não bate nas coisas, que ela não faça coisas idiotas. Então você está integrando, ou seja, juntando
monte de peças sensoriais. Você tem que entender um monte de informação da sua visão e gerar para o seu corpo. Pô, estou correndo, tem um obstáculo, tenho que me desviar. Isso não é uma coisa trivial, isso é um puta processamento corporal feito ali, tá? Algumas pessoas têm uma velocidade de integração mais rápida. Então, viu a criança, logo se desvia com muita velocidade. E outras pessoas, até ver a criança e até se desviar, demora. Tá? Seria o tempo motor. Todas essas coisas de temperamento você começa a ver muito cedo. Você já começa a ver bebês que são mais orientados para uma coisa e para outra, mais velozes do que outros. Vou para a sustentação aqui, talvez fique mais fácil. A outra parte disso é a sustentação motora. Que aí é fácil, né? Se aqui é velocidade que você tem integração tensão, é o quanto tempo você aguenta permanecer nesse ritmo, ou nessa atividade. Então tem pessoas que fazem atividade física o dia todo e, digamos assim, se cansam menos. E outras pessoas começam a fazer, estou cansado. Então isso já desde cedo é uma diferença individual. Algo parecido acontece no social. O tempo social é a velocidade da fala, ok? O quanto você consegue integrar comunicação e o quanto você prefere também que a comunicação, a velocidade que você prefere que a comunicação seja feita. Eu tenho isso um pouco alto, então eu não gosto quando a pessoa se comunica lentamente comigo, eu gosto de informação rápida. Quando eu vejo vídeo no YouTube ou aula, eu boto lá vezes 1,5, né? Então fica rapidão, o pessoal dá aula assim, né? Fica tudo mais rápido, é engraçado. Mas fica engraçado. Mas é melhor, porque você acompanha vai mais rápido. Não é? Não sei se vocês já viram esse botãozinho. Legal. Não? Não. Tem cursos online que você tem a opção de você botar 1,25 mais rápido, 1,5 mais rápido, 2 vezes mais rápido. Então, se essa aula tivesse assim, eu ia estar me movimentando super rápido, entendeu? Mas é porque eu quero que a comunicação chegue rápido. E aí a mesma coisa sustentação social, que é quanto tempo você aguenta ficar numa atividade de socialização. Isso é muito simples ver. Tem pessoas que entram numa atividade de socialização e daqui a pouco preciso ficar sozinho para ver minhas coisas, e outras pessoas estão lá, se puder socializam o tempo todo, a hora toda e não param nunca. Então isso tem a ver com o traço de personalidade conhecido como extroversão. E aqui a gente tem no cognitivo a plasticidade, que é o quão rápido você consegue integrar planejamentos ou programas de ação. Então, por exemplo, eu tive essa ideia, é como se fosse o exemplo que eu dei no motor. Você está correndo para frente, de repente tem uma criança fazendo que enxugar, a mesma coisa ocorre intelectualmente. Eu tenho uma ideia, de repente vem outro problema, eu tenho que criar uma outra ideia. Então seria a sua destreza mental. Uma das coisas que é pouco percebida, inclusive, é como o sistema motor é a base de tudo. Então, na verdade, é muito parecido em como o corpo funciona para dizer ande para frente, se desvie, e para dizer mentalmente pense na ideia A e mude para a ideia B. Depois até eu vou tratar isso um pouco. Muitas indústrias estão usando esse ferramenta aí, ou Está usando o planejamento atual, planejamento a longo prazo. Sim. É o que eu botei aqui. Às vezes você pensa que B está de acordo com Z, mas acontece alguma coisa, muda. E aí você tem que fazer um novo plano, um B' que tem que abarcar as novas informações.
Então é uma junção de pensamento probabilístico com plasticidade. E por fim, pessoal, é a sustentação da atenção. É o quanto vocês conseguem ficar aqui sentados, olhando para o mesmo quadro, para o mesmo professor, ou vendo a mesma matéria com certo tempo. Isso daqui é o quadro básico do temperamento. Você tem outros amplificadores aqui que dá emocionalidade. Deixa eu botar aqui rapidinho. Já vou fazendo. Você tem aqui também impulsividade. Você tem aqui neuroticismo. Tá? E hoje eu dei mole, esqueci desse. Tem que ver. Mas você tem outros amplificadores emocionais aqui, tá? Que também estão de acordo com a questão da esfera corporal, da esfera social e da esfera aqui é satisfação, confiança. Tá? O quão confiante você é, o quão você tem, você é incomodado por incerteza, isso é neuroticismo, e o quão rápido você é na integração das suas ações. Ou seja, já fiz isso e já era, foi impossível. Impulsividade, neuroticismo e satisfação, confiança. E para terminar aqui, temperamento e personalidade, que na verdade também está relacionado com isso, que vai dizer que tipo de decisão você vai tomar. Então, pessoas com temperamento muito forte aqui na área motora vão ter tendência a tomar decisões com coisas que fortaleçam aquilo que ela já é boa. Então, vou malhar ou vou fazer esporte e tudo mais. Pessoas dessa área aqui têm tendência a fortalecer também a esfera que elas sentem mais à vontade e a mesma coisa no intelectual. Como ela não machucou tudo, né, a decisão dela tem a tendência de ser a melhor possível. Então... Ela já fez todo o processo ali, está tudo machucadinho. Então, mais ou menos, continuamente já sabe que vai dar certo. Pode pois dar é. errado. Mas, com esse conceito de base, ela pode tomar decisões sempre corretas. Sempre correto a gente nunca sabe, né? Tem sempre um grau de certeza. Mas a questão, aí o que vem na teoria? A gente geralmente projeta, a nossa projeção é de acordo com as nossas capacidades. Ok? Então, é capacidade. E aqui é a projeção. Isso daqui já começa a diferenciar muito cedo. Então, se você percebe uma capacidade diferencial dos outros em um desses três, você tende a se projetar no futuro ainda mais intelectual, ainda mais social, ainda mais motor. E dentro desse processo, ela pode, dentro do próprio processo, ela pode descobrir algumas curvas que podem dar errado. Aí dali ela já tem tempo de estar pensando antes do que... Isso. Aí ela vai montando, eu nem deu tempo de falar disso, eu vou deixar para a próxima aula. Mas ela vai montando o repertório dela. Ela vai montando não uma rede de empreendimentos, mas uma rede de conhecimentos. Cada vez que você tenta uma curva e dá errado, você memoriza aquilo, se você é inteligente, para fazer diferente. E aí a pessoa inteligente é capaz de rapidamente absorver novas informações e fazer novos planos de ação mais corretos. E aí vai, é um ato contínuo. Você está tocando ela, deu o tom errado, tu volta, dá o tom. Exatamente. Aí você cria um novo esquema de como fazer. Então agora eu vou fazer assim e assim. Tá? Então, você cria um novo modelo. Isso chama-se, segundo a Piaget, esquema. Esquema. É um novo esquema. Uma nova forma de encarar um objeto ou problema.
beleza? Vou fazer chamada aí, você dá um pause.